Bom dia, que alegria, estamos juntos, nosso Manhã Viva. Já pedimos que o Senhor venha conduzir o nosso dia, os nossos passos e esse nosso encontro. Hoje um dia todo especial na Canção Nova, onde nós também queremos já agradecer a cada sócio evangelizador que está conosco nesta obra de Deus e você que aí desde os inícios nos acompanha, o que chegou depois, você faz parte desses 40 anos do chamado. Que bom que você disse o seu sim, que bom que você acredita nessa obra de Deus que é a Canção Nova. Parabéns para nós. Se você quer saber mais informações sobre esse ano celebrativo, você pode acessar 40anos.cançãonova.com e também você pode nos ajudar nesse mês de fevereiro a chegarmos juntos aos 100%. Você acredita? Eu acredito. Então, junta aí, vamos juntar forças, aqueles que estão aí ao seu redor, quem pode ajudar com um pouquinho e aí fazer esse algo a mais e ajudar a Canção Nova para que a evangelização continue chegando a muitos lares e a muitos corações. Bom, o tema de hoje do nosso programa é um tema que muitas pessoas às vezes têm dúvida de como fazer uma boa confissão. Nós vamos falar sobre isso hoje. Se você tem alguma dúvida, pode enviar para nós, @manhãviva, que nós queremos também aqui responder, partilhar, porque conosco nós temos a alegria de receber hoje o Dom Edson Oriolo, que é Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Sua bênção. Seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Tá bom, muito obrigado. É uma grande alegria a gente poder estar aqui participando deste momento de evangelização, de proclamação cada vez mais da Palavra de Deus através da Canção Nova. Que bom, muito bom. O Dom Edson vai nos ajudar aí e vai esclarecer algumas dúvidas sobre a confissão. E também conosco a Adriane Vitor, que vai fazer para nós uns sucos, um caldo, para você que está fazendo jejum, umas ideias aí, opções, para que você possa viver bem esse tempo. Jejum não é tempo de ficar passando mal, com dor de cabeça, não. Existe uma forma certinha de fazer que nós vamos aprender hoje, combinado? Bom, eu vou aqui com o Dom Edson e vamos juntos já conversar, partilhar sobre esse tema que muitas pessoas ainda têm dúvida, né, Dom Edson? O que é o sacramento da confissão? Nós temos que entender um pouquinho que nós vivemos hoje numa sociedade contemporânea. Se nós olharmos há 20, 30, 40 anos atrás, a concepção eclesiológica, a concepção de igreja, de Jesus Cristo era uma, hoje é outra e bem no passado totalmente diferente. E a igreja é uma instituição que ela, ao mesmo tempo que tem uma estrutura antiga, mas ela caminha dentro da contemporaneidade. Se nós olharmos um pouquinho dentro da vida, na história da igreja, nós vamos perceber que foi na década de 60 que essa questão da confissão, do sacramento da confissão, entender esse sacramento da vida da igreja, começou a ganhar uma dinâmica totalmente diferente. Muitas pessoas carregam resquícios do passado, da dificuldade de confessar, da dificuldade de entender esse sacramento, e aí a gente percebe também quantas pessoas que afastaram deste sacramento por causa de uma estrutura totalmente diferente. O Concílio Vaticano II, que foi esse grande Pentecostes na vida da igreja, ele trouxe algumas modificações, principalmente no ritual do sacramento da penitência, da confissão. E depois o Papa João Paulo II, lá no ano de 1983, é interessante isso a gente recordar um pouquinho, ele convidou os bispos para um sínodo sobre a penitência, sobre o sacramento da confissão. E aí em 1984, o Papa João Paulo II, ele escreveu uma exortação apostólica falando sobre a penitência e a conversão. Aqui que a gente chega ao ponto da gente entender bem a respeito do sacramento da confissão. É entendermos cada vez mais a misericórdia, a ternura, a bondade, o carinho de Deus. Então hoje, como que nós vamos entender, como que nós vamos resgatar
perceber aquela graça que nós perdemos do batismo para viver numa verdadeira comunhão, numa verdadeira intimidade com Deus, é através do sacramento da reconciliação. Nós temos 7 sacramentos, são 7 momentos importantes na vida da pessoa que nós temos a ação de Deus. Um momento importante na nossa vida é o nascimento. Nós nascemos, temos a nossa data de nascimento, sabemos o ano, sabemos o dia. Quando nós nascemos, nós vamos crescendo. Depois, com o crescimento, nós temos as nossas limitações. Eu posso alguma coisa, meu amigo que tem a mesma idade, ele não pode. Eu tenho conhecimentos que o outro não tem, ele tem conhecimentos que eu não tenho. Vem as limitações. Uma outra coisa importante que faz parte da nossa vida é a alimentação. Nós precisamos, aí dizem os especialistas, que é 2.700 calorias diárias, né? Se a gente come uma coisa, um x-tudo, já extrapolou toda essa situação. Aí. Depois, uma outra coisa importante é, vamos dizer aí, o amor humano, essa sensibilidade da gente desempenhar um bom relacionamento. Tem gente que transcende o amor conjugal. Nós temos a comunidade que faz parte da nossa vida e nós temos também, que está intrínseco na nossa vida, a dor, o sofrimento, a velhice. Então aí, 7 momentos importantes e aí a gente percebe a graça de Deus nesses momentos importantes. Que lindo. O batismo para o nascimento, a confirmação para o crescimento, a reconciliação para o perdão, mostrar as nossas limitações, a Eucaristia como alimento, mostra a dimensão do alimento, o matrimônio, o amor humano transcendendo para o amor conjugal. A comunidade, nós podemos entender o sacramento da ordem, o padre que está a serviço, consagra a vida. E a dor, o sofrimento, a velhice, nós temos o sacramento da unção. Então, o que aí nós vamos entender? A confissão, nas nossas limitações, nós vamos perceber o carinho, a bondade que Deus tem para com cada um de nós. Então, entendemos hoje isso que é a grande inovação do Concílio Vaticano II em relação ao sacramento do matrimônio e também a exortação apostólica do Papa João Paulo II, de 1984, que fala sobre reconciliação e penitência. E nesse documento o Papa deixa muito claro para nós esta exortação, ela é muito rica para a gente entender a misericórdia, a ternura, o carinho, a bondade de Deus, mostrando que a confissão é uma maneira que nós temos da ligação, da quebra da aliança. Então nós quebramos a aliança, quebramos o pacto com Deus, a confissão ela vem unir cada vez mais nesta verdadeira união. Então dentro dessa contemporaneidade é entender que o sacramento é a gente perceber a ternura, o carinho, a bondade que Deus tem para com cada um de nós. Pegarmos as nossas misérias, as nossas limitações, os nossos sofrimentos e achar uma brechinha no coração de Deus. É isso que nós podemos entender como a confissão para que nós possamos viver sempre numa verdadeira intimidade com o próprio Deus. E por isso, diante do que o Senhor disse, que é a reconciliação com este amor que não deixa de nos amar, né? Nós sim, que sim. nos afastamos um pouquinho de Deus. E bonito perceber hoje, assim, com essa explicação do Dom Edson, que a igreja como mãe, ela vai acompanhando o seu filho em todas as etapas. Claro, a igreja, claro. Ela não deixa de estar atenta aos seus filhos e acompanhá-lo. Bonita a sua comparação do nascimento com o batismo e com os sacramentos. Sim, e aí que nós vamos entender, que eu sempre gosto de mencionar, na quarta-feira de cinzas, quando nós ouvimos a primeira leitura do profeta Joel. Quem que foi Joel? Joel foi aquele profeta que 400 anos antes de Jesus Cristo, ele veio chamar toda a comunidade para voltar o coração para Deus. Então, o povo de Deus era um povo do campo, que cuidava das suas plantações, cuidava do seu trigo, e eles tinham um carinho muito especial. Só que aconteceu uma invasão de gafanhotos, acabou com tudo. Acabou. E o povo revoltou-se contra Deus. Por isso que às vezes a gente sempre fala, meu Deus, coloca a mão na cabeça, meu Deus, o povo revoltou. E o profeta Joel, ele surge nesse contexto
e lá na Sagrada Escritura nós encontramos quando ele diz assim para a comunidade, olha, vamos fazer uma grande celebração penitencial. Chamou os jovens, os adultos, as crianças que estavam se amamentando, e o que ele fala? Vamos rasgar os nossos corações e não as vestes. Vamos rasgar os nossos corações. Então, esse tempo da quaresma, para a gente reconhecer o carinho de Deus, que é um tempo de confissão, a gente rasgar os nossos corações, e mais para frente ele fala, e voltar cada vez mais o nosso coração para Deus. Então, por isso que a igreja, ela chama atenção nesse tempo, que é um tempo de graças, que é um tempo de bênçãos, da gente voltar o nosso coração para Deus. Só que nós não temos o Jesus histórico andando pelas ruas. Nós não temos o Jesus da fé aparecendo para as pessoas. Mas o Papa Leão I, lá no início da igreja, ele dizia, olha, pelos sacramentos, nós temos a presença de Jesus. É aí que nós vamos buscar. O sacramento da reconciliação é a presença de Deus na nossa vida, né? Aí que nós vamos, que o próprio Concílio Vaticano II nos orientou, que existe o sacrário na igreja. Lá nós temos o sacrário, o ministro da Eucaristia vai lá, abre, pega a hóstia consagrada, distribui. E fala que o cristão, nosso sacrário é a nossa consciência. Então nós abrimos por dentro, nosso coração a gente abre por dentro. Então confissão é isso, a gente abrir por dentro nosso coração para receber a presença de Deus na nossa vida. Por isso que o sacerdote, quando ele fala, ele olha, eu te absolvo de todos os teus pecados. Então dá um alívio do coração para a gente vivenciar essa realidade. Que bonito, você que aí tinha seus receios com a confissão, como o Dom Edson disse, aí por conta de todo um passado e uma experiência que você possa ter vivido de confissão, que você possa fazer essa experiência de abrir o seu coração por dentro, de rasgar o seu coração e fazer uma boa confissão. Mas como fazer uma boa confissão? Nós preparamos para você algumas dicas de como viver esse tempo de confissão fazendo uma boa confissão, um bom exame de consciência. Vamos acompanhar. Passos para uma boa confissão. A pessoa deve colocar-se em oração, pedir a Deus a graça de uma sincera contrição. Fazer um bom exame de consciência ao rezar, lembrar como foi a caminhada da última confissão até o presente. Buscar o sacerdote e confessar-se. Após a confissão, cumprir a penitência. Dom Edson, diante do que nós ouvimos aqui, nós temos uma participação do Mateus, ele fala assim, como fazer um bom exame de consciência? Eu não consigo, eu até faço, mas sempre acho que não está certo. A questão da consciência, e hoje a gente percebe que muitas pessoas perderam o sentido teologal da confissão, porque quando se fala em confissão, nós temos que entender o plano, o projeto de Deus. Como que nós vamos fazer uma boa confissão? Primeiro, reconhecer o carinho que Deus tem para com cada um de nós. É sentir-se amado por Deus. Deus me ama, Deus tem um carinho especial para comigo. Só que muitas vezes eu não correspondo a esse carinho que Deus tem. Quantas bênçãos, quantas graças, eu não estou correspondendo a isso. Então, eu vou reconhecer que eu sou pecador. Deus manifesta o seu amor, mas no dia a dia eu não estou vivendo este amor para com os meus irmãos. Deus nos ama. São João deixa claro isso daqui, tanto no Evangelho quanto nas suas 3 cartas. Deus nos ama, Deus tem um carinho especial para com cada um de nós. Como que nós vamos demonstrar este amor que nós amamos a Deus? Nós devemos amar os nossos irmãos. Então, se Deus me ama, eu não estou correspondendo, aí que eu vou reconhecer. É uma limitação, é uma falha, é uma deficiência. Depois eu tenho que assumir, converter, eu tenho que pensar, mudar meu coração, rasgar os corações. Vamos mudar. É uma conversão de coração. Hoje se fala de 2 tipos de conversão, muitas expressões.
Papa Francisco está falando muito da conversão pastoral, a gente falava muito em conversão, mas eu penso duas coisas importantes. É uma conversão de coração e uma conversão cristológica. Cristo como sendo referencial na minha vida. Daí eu declaro culpado e eu vou pedir a bênção para que o sacerdote vai agir, que é um sacramento. Quando o padre diz, eu te absolvo, a gente entender, não é um sacramental, é um sacramento que nós recebemos agora, assumir um compromisso, eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que ser melhor. Então, se eu tinha um hábito de não corresponder ao amor de Deus, eu estou correspondendo no relacionamento com as pessoas e, por outro lado, eu volto a viver essa harmonia para com o próprio Deus. E aí, basta a gente agir em conformidade com o próprio Cristo. Olha só, gente, que eu peço mesmo a Deus que esse programa vá tocando o nosso coração, para que a gente possa fazer aí nessa quaresma uma confissão verdadeira, sincera, de contrição e de conversão mesmo. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta aqui porque ainda tem muita coisa para ser dita sobre a confissão, que você possa nos acompanhar com esse desejo. Eu quero adentrar e entender melhor a confissão para bem vivê-la nesse relacionamento de amor com Deus. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, nossa manhã viva, e eu gosto muito de dizer que você faz com que essa manhã seja viva, estando com a gente, partilhando, porque o que a gente traz nesse programa é sempre vida, esclarecimento, novidades, atualidades. Que bom que nós podemos viver isso junto, porque você faz parte dessa família linda que é a Canção Nova, está ligadinho com a gente. Bom, o tema hoje é sobre confissão. Nós já pudemos ouvir aqui Dom Edson nos mostrando quanto amor Deus tem por nós e se manifesta aí através desse sacramento. Mas nós temos participação também, e eu quero ler aqui a participação da Valéria. Ela diz assim, quando vou me confessar, eu só cito os pecados e pronto? Tipo, falei mal do irmão, duvidei do que ele disse, e assim vai, e pronto? Ou como que eu devo me preparar e apresentar os meus pecados? E também pedindo para explicar melhor o pecado venial e o mortal. A grande dificuldade que nós temos hoje é o como confessar. A primeira atitude é reconhecer que o sacerdote é o homem da misericórdia. Ele que vai pegar as nossas misérias e vai ajudar a gente colocar no coração de Deus. O que nós falamos durante todo esse tempo da quaresma? Nós falamos muito em oração, que é um tempo de oração, é um tempo de intimidade com Deus, é um tempo da gente prolongar um pouquinho as nossas orações, estar em sintonia para com Deus. É um tempo de esmola. Se a gente for na origem da palavra esmola, nós vamos chegar a misericórdia. Então é um tempo de misericórdia. E é um tempo também de jejum, desse autocontrole. Então, quando a gente percebe oração, esmola e jejum, nós vamos perceber, olha, nós também temos 3 dimensões. Nós precisamos de relacionar conosco mesmo, nós precisamos de relacionar com os nossos irmãos, nós somos seres intersubjetivos, isso que é beleza. Eu converso com outra pessoa que ela tem consciência, que ela pensa, que ela reflete, tem os seus expedientes racionais, e nós temos que relacionar com Deus. Então, um pequeno exame de consciência, não precisa a gente pegar e falar assim, os 10 mandamentos, eu fiz isso, não fiz aquilo, fiz isso, não, tá. Pode ser uma referência. É isso que eu ia perguntar, eu posso usá-lo como referência, pode ser como uma referência e me rever através dele. Mas primeiro, não balbuciar como se fosse uma ladainha na presença do sacerdote. Então faz aquela lista e começa, daí não é por aí uma confissão. A confissão a gente tem que reconhecer a misericórdia de Deus. Então, primeira atitude, como que eu estou comigo mesmo? A minha vida, a minha intimidade. Nós que somos do Ocidente, nós não temos costume de olhar para dentro. Os orientais sim, então eles olham para dentro. Então, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Aquelas estruturas pecaminosas, aquelas
raivinhas, aquelas dificuldades que nós temos, como é que eu estou comigo mesmo? Será que eu gosto de mim? Será que eu sou uma pessoa que estou bem comigo mesmo ou não estou? Tenho algum problema? Tenho alguma dificuldade? O segundo passo, como que eu estou com os meus irmãos? Como o Salmo diz, como é suave, como é belo vivermos todos juntos como irmãos. Nós temos que viver essa sensibilidade, esse espelhar-se. Se eu não estou bem comigo mesmo, quais as pessoas que eu machuco? As pessoas que eu amo e as pessoas que me amam. Eu não estou bem, então eu vou falar uma palavra ingrata para você. Vem uma pessoa querida e eu acabo magoando, porque eu não estou bem. Então, aí a gente já vai refletido nessa dimensão. E por outro lado, uma comunhão com Deus. Como é que está o meu relacionamento? Por isso que a gente fala que confissão é relacionamento consigo mesmo, olhando para dentro de nós, com os nossos irmãos e com Deus. Ah, como é que está meu relacionamento com Deus? Eu tenho a minha oração individual. Que bom. Ah, mas eu não tenho a minha oração comunitária. Não vou à missa, por exemplo. Não estou indo à missa, não participo de uma pastoral, não tenho uma atividade para ajudar na comunidade de igreja. Não basta a gente apenas ter uma intimidade pessoal. A gente escuta muitas vezes as pessoas falar assim, olha, vai à igreja e reze por mim que eu rezo em casa. Não tem sentido. Falta a oração pessoal. Então, nesse relacionamento. Então, são esses 3 tipos que ajudam as dimensões voltando na oração, no jejum e na esmola. E agora, gente, conosco mesmo, com os meus irmãos e com Deus. Só que esse relacionamento comigo mesmo, com os meus irmãos, com Deus, às vezes tem atitudes fortes e fracas. Aí que nós vamos entender essa dimensão do pecado mortal e o pecado venial. Como as pessoas falam, pecado grave e menos grave, não significa isso. O que significa um pecado mortal? Vamos usar 3. Estou trabalhando só com 3. Sim. Eu aprendi desde pequeno a trabalhar sempre com 3, né? Que nós podemos memorizar melhor, mais né? fácil. Então, o que é o pecado mortal? O pecado mortal é quando eu tenho consciência, a matéria é grave e a intenção. Então, tem 3 coisas. Então, em relação a Deus, eu tenho consciência em relação a Deus. Eu tenho plena consciência, eu tenho a intenção, a matéria é grave. Daí passa a ser um pecado mortal. E o pecado venial, não é? O que significa isso? A matéria é menos grave, eu não tenho plena consciência e, por outro lado, eu não tenho tanta intenção. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado muito sério, porque às vezes muitas pessoas têm um sentimento de culpa e acham que isso não é pecado. Então, eu acho que quando fere. Mas só que a dimensão da confissão, a gente tem que entender, isso que essa exortação apostólica do Papa João Paulo II deixou bem clara para nós, e o Papa Francisco revela isso através das obras de misericórdias, tanto temporais e espirituais, as 14 obras de misericórdia, mostra o quê? Que a gente tem que ter uma dimensão do transcendente. Então não adianta eu falar para uma pessoa que não sabe nada de Deus que ela tem que confessar. Ela não tem a consciência. E às vezes falta essa concepção teologal da vida das pessoas em relação ao sacramento da confissão. Então a gente tem que ter essa dimensão. Então, por isso que o próprio Cristo já falou, vamos nos evangelizar, vamos tomar consciência, porque às vezes a gente confessa e sai do mesmo jeito. A gente poderia reconhecer uma falha nossa, é eu não reconhecer a misericórdia de Deus. Quando o sacerdote fala, olha, eu te absolvo, é como aquela parábola lá do caso da mulher que foi surpreendida adultério. Vai e não peques mais. Então, é dentro dessa dimensão. Vai falar assim, vamos continuar a nossa vida, que vale a pena a gente estar junto com Deus. Então, reconhecer a misericórdia, o carinho, a bondade de Deus. Aí que nós vamos fazer uma boa confissão, mas sempre ter referência, que é o plano, o projeto do Pai.
Que gostoso, hein, gente? Olhar a confissão dessa maneira. E também nós podemos, diante de toda essa revisão do olhar para nós, para o nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento com Deus, para ajudar, nós podemos anotar de forma que não esqueça. Porque tem muita gente falando assim, às vezes eu me esqueço, eu posso anotar? Pode, só para ter um norte ali e se apresentar ao sacerdote? Eu fui professor muitos anos, eu sempre falava para meus alunos que a nossa inteligência é a faculdade do esquecimento. A gente mais esquece do que guarda. Mas é bom, eu acho que ir lá na Capela do Santíssimo, no momento de silêncio, pensar um pouquinho, refletir, fazer a experiência do encontro com o próprio Cristo. É importante, daí a gente reconhecer e sair feliz. Olha, eu vou tentar mudar, ser melhor. Por isso que a gente... Porque hoje o que acontece? No passado, existiam muitas confissões e poucas comunhões. Hoje nós temos muitas comunhões e poucas confissões. Não significa que o pessoal está mais santo, mas a gente tentar entender essa dimensão do que a gente estar sempre em estado de graça, e esse tempo que a igreja propõe é isso, porque a confissão é um ato de humildade, é um ato de ternura, é um ato da gente reconhecer. Eu vou colocar-me na presença do sacerdote, ele não vai interrogar, ele não vai ficar interrogando. Porque não é um aconselhamento, é uma confissão. É uma confissão. Eu vou colocar as minhas falhas, vou apresentar a matéria, que seria os meus pecados, ele vai dar absolvição e pede para a gente rezar ou fazer um gesto de caridade, que seria um complemento dentro daquilo que nós sanamos. Porque se eu falei mal de alguém, o padre deu absolvição, mas aquela pessoa está sofrendo mal. Eu já estou tranquilo com Deus, mas ela está sofrendo as consequências do que eu falei. Então, aí que entra o gesto de uma penitência, e depois, se a gente quiser mais para frente, entender que as indulgências vêm sanar essa situação para a gente viver melhor. Então, Deus sempre manifestando o seu amor, a sua ternura, o seu carinho. Eu acho que o mais importante guardar desse diálogo é falar assim, olha, Deus é bom, Deus é Pai, Deus nos ama. Se a gente pegar o texto do filho pródigo, o pai sempre esperando o filho, o pai sempre querendo receber o filho. E de repente, lá longe, o pai percebe o filho. E o que o pai faz? Ele vai correndo ao encontro do filho. Se antecipa. E o filho, com aquele discurso, pequei contra o céu, pequei contra a terra, fiz isso. O pai não falou nada. O pai apenas abraçou e cobriu de beijos. Então, a gente entender que a confissão, o padre, vai mostrar a misericórdia. O padre vai mostrar o coração de Deus, vai dar o coração de Deus para nós, para a gente reconhecer este verdadeiro amor. Por isso que vale a pena a gente buscar a confissão, não só nesse tempo da Quaresma, mas em outros tempos também. Tem uma pergunta que ela faz para saber se ela pode se confessar. Só quando a igreja ela recomenda uma vez por ano, mas ela pode se confessar quando necessário, se ela tem um desejo de toda semana, o que ela pode fazer? Nós não precisamos ser casuísticos aí nessa situação, né? A lei pela lei. Eu acho que é aquilo que mostra o coração. Dizem que nós somos obrigados a almoçar e jantar, mas precisa de todo dia ou não? Então, vai depender do coração, do relacionamento que ela está com Deus. A igreja coloca isso, mas não como uma obrigatoriedade, mas ela mostra para a gente que a gente tem que sempre reconhecer. Também tomar cuidado do escrúpulo. Às vezes tudo é pecado. O grande mal que existe hoje, que nada é pecado, ou então tudo é pecado. Então a gente tem que viver o discernimento do mistério da cruz. Então, saber equilibrar essa situação e também não ter uma consciência light, uma consciência relaxada. A gente tem que colocar, quanto mais coisas boas nós colocarmos na nossa consciência, nós vamos tomando consciência
do que é realmente certo ou errado, o que pode, o que não pode, e como que eu vou reconhecer a misericórdia de Deus. E no ato da confissão em si, tem gente perguntando aqui, e é uma pergunta que está recorrente. Eu tenho uma enorme dificuldade para me confessar. Nunca sei se eu já chego contando os meus pecados diretamente ou se eu inicio uma conversa que aos poucos vai fluindo. Na forma prática, a pessoa se aproxima do sacerdote, o sacerdote traz o sinal da cruz, e aí? O documento, a exortação apostólica, reconciliação e penitência, ela fala que deveria ser um momento celebrativo. E nós hoje achamos que os padres, os sacerdotes, são máquinas de perdoar pecado. Entra naquela fila, pronto, entra naquela fila. Deveria ser um momento celebrativo. Ler um texto, um versículo da palavra de Deus, vamos meditar um versículo aqui, tudo, abrir, e aquele verdadeiro diálogo que o padre poderia ajudar a pessoa a abrir. É como diz, eu quero receber esse coração, eu quero receber esse abraço de Deus. Eu quero que Ele me abrace completamente. Não seja um abraço assim, sutil. Tem pessoas que nem abraçam. Chega... Um tapinha nas costas? Todo cumprimento assim também. Então, é a gente reconhecer a misericórdia de Deus. Aí que vai dentro desse diálogo, ajudando. E de repente as pessoas perguntam, mas eu estava lá pensando que ia confessar um pecado e esqueci, eu vou voltar de novo? Não, na próxima confissão. Então, é aquilo que eu tinha como intenção naquele momento. De confessar. E é importante também a gente, porque existem as realidades, e agora nós vamos viver na Quaresma, que é a confissão individual e a confissão comunitária. Qual a diferença das duas? Fala-se a confissão auricular, aquela da presença com o sacerdote, dentro de uma confissão comunitária. Teologicamente, ela tem o mesmo sentido, não é que uma tem mais valor do que a outra. A confissão é a mesma. A fórmula, porque todo sacramento tem que ter a matéria e a fórmula, então tem a matéria e tem a fórmula, mas por outro lado a gente aconselha, porque é preferível a gente receber o amor de Deus não por atacado, mas sim personalizado. Então, neste mundo que nós valorizamos aí a pessoa, o Papa Francisco vem falando muito a respeito disso nos seus discursos, nas suas reflexões, valorizar o outro, essa dimensão antropológica do Papa Francisco. O outro é um presente de Deus, o outro tem as suas características, tem as suas falhas, mas o outro tem a sua beleza, tudo. Então, o importante é a gente buscar a confissão auricular, esse mais certo. Porque é o meu contato, eu vou ter essa oportunidade até de um gesto manifestar. de humildade, sim, né? claro, da gente reconhecer essa situação. E a confissão comunitária é em momentos de dificuldades, às vezes de guerra, quando às vezes não pode. Mas a igreja hoje, ela insiste muito na confissão auricular, para a gente ter esse contato com as pessoas, né? Mesmo hoje nós estamos vivendo uma sociedade que não se fala mais numa cultura pós-humana. O que é a cultura pós-humana? É mostrando a ciência, a técnica está tomando conta. Então essa é uma cultura pós-humana. E nós temos que resgatar essa dimensão, a humanidade, a pessoa, do contato, na sua né? individualidade, Olho no olho. Isso que é muito importante. Agora, é importante também a gente falar, porque tem pessoas, né, que até aqui nas perguntas, que se aproximam do sacerdote com um medo por achar que ele é um juiz. E hoje o Senhor tem mostrado que, na verdade, é a pessoa de Jesus Cristo misericordioso, não é? Sim, claro. E também como esse juiz que a pessoa vai olhando assim, então ela tem receio de falar dos seus pecados, tem receio de se aproximar, muitas vezes busca mais a confissão comunitária para não ter este contato, né, esse receio, porque eu vejo o sacerdote como esse que vai acusar, que vai punir, ou também que a gente tem visto muito, olhar somente a humanidade do sacerdote, e ele é um homem pecador, então eu não vou falar com ele. Não, ali a gente tem uma questão de fé, né? O sacerdote, ele age na pessoa de Cristo. O sacerdote é um outro Cristo.
Então nós vamos reconhecer dentro das nossas limitações, Ele que vai dar aquela graça que nós vamos receber. Então a confissão é um presente, é uma graça que nós recebemos de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. E aí precisa de intercessores, pessoas que vão interceder. E o sacerdote já recebe lá na sua ordenação essa responsabilidade de santificar a comunidade. Ontem eu falava numa celebração do início de ministério de um padre, um gesto muito importante na ordenação, que é de ungir as mãos. Então, não sei se você já participou de uma ordenação. Sim. Depois que unge as mãos, o bispo, ele fecha as mãos, põe um laço e leva o pai ou a mãe do candidato que desamarrar. E aí aquelas mãos servem para quê? Para mostrar a graça de Deus. Então aquelas mãos vão servir para trazer vida às crianças no batismo. Aquelas mãos vão servir para abençoar os pecados. Aquelas mãos serão para transformar o corpo, a hóstia no corpo de Jesus, o sangue no corpo de Cristo. Aquelas mãos serão para abençoar os matrimônios. Aquelas mãos vão servir para ungir aquelas mãos dos enfermos, aquelas mãos machucadas, tudo. Então é essa dimensão, daí nós temos que entender nessa dimensão de fé a missão do sacerdote. É um homem de Deus. O que é a palavra sacerdote? É aquele que cuida das coisas sagradas. Olha que lindo, que hoje também nosso coração possa ser curado dessa visão do sacerdote. Um homem de Deus que está aqui para nos ser este canal para o nosso encontro com Ele, com a misericórdia. Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos já já, ainda temos uma receita, 3 receitas especiais para você que está fazendo jejum. Não sai daí não. Estamos de volta, nossa manhã viva acontecendo aqui juntos com esse tema tão especial sobre a confissão. E é bonito saber que nós podemos falar sobre esse assunto porque você que é sócio evangelizador da Canção Nova acredita nessa obra de Deus e acredita que o conteúdo que nós trazemos, ele pode enriquecer a muitas famílias. Então, quantas pessoas restauradas, quantas famílias salvas através da Canção Nova, mas não só através da Canção Nova, através de você que acredita nessa obra de Deus e proporciona que tantas outras pessoas possam se encontrar com Ele. Eu quero agradecer mais uma vez você que é sócio evangelizador da Canção Nova e quero fazer um convite. Nesse mês de fevereiro aí, já acabando, já no finalzinho aí, ó, nós precisamos juntos gritar o 100%. Você quer gritar com a gente? Então fica aí uma dica. Você pode acessar clube.cançãonova.com e ali ver as nossas contas bancárias e a melhor forma de ajudar a Canção Nova. Se você fizer uma transferência online hoje, você está ajudando hoje, para a gente chegar a esse 100% hoje com a sua ajuda. Eu gosto de dizer, se você não consegue sozinho aí fazer a sua contribuição, o que você tem é a oferta da viúva para que essa obra de Deus aconteça. Se você não consegue, chama aí um vizinho, um amigo, o que pode ajudar? A gente vai juntando aí as nossas moedinhas e juntos nós vamos chegar sim aos 100%. Eu acredito, você acredita? Então nós vamos aí nesse trabalho de formiguinha. Bom, como o tema hoje é a confissão, estamos na quaresma, nós queremos também entender um pouquinho sobre o jejum. Vou chamar Dom Edson, vem para cá com a gente, vamos para a cozinha agora, esse momento saboroso aqui juntos. Vamos colocar em prática. Colocar em prática, isso mesmo. A Adriane está aqui com a gente. Bem-vinda, viu, Adriane? Obrigada. Adriane, o que você vai fazer para nós, para nos ajudar aí a viver bem o jejum? Hoje nós vamos fazer um suco, né? Na verdade, 2 sucos, né? Um suco à base de água de coco e o outro de iogurte. E depois nós vamos ter uma sopa. Então a gente tem 2 sucos e um caldinho, uma sopa. E também tem até aqui, ó, que você pode ver, temos chá, temos água, torradinha. Vamos entender então o nosso jejum. Vou chamar aqui para você acompanhar comigo. Nós preparamos para você entender um pouquinho cada jejum. Então vamos agora para o jejum da igreja. Você vai ver aí na sua tela esse jejum e entender um pouquinho. Quem pode fazer o jejum da igreja?
qualquer pessoa pode fazer esse tipo de jejum, mesmo os doentes, porque a água e remédios não quebram o jejum. E em que consiste esse jejum? Você precisa fazer como as refeições. O café da manhã, precisa tomar sim o café da manhã. Tem gente que pula o café da manhã, não. Faz o café da manhã e mais uma refeição, ou o almoço ou o jantar sem exageros. A refeição que não será feita deve ser substituída por um lanche simples. Então, você optou pelo almoço, você vai almoçar, no seu jantar você substitui por um lanche mais simples. Ou você optou pelo jantar, então no almoço você faz um lanche mais simples. E aí fica um detalhe de não comer qualquer coisa fora dessas refeições, como doces, balas, chocolates, biscoitos, refrigerantes, salvo em caso de enfermidade. Então, aquela beliscadinha que dá ao longo do dia vai sendo a nossa oferta, não é isso, Dom Edson? Mas é uma coisa muito importante que a própria igreja nos ensina, que nós temos que fazer o jejum, abster-se de determinada coisa, mas não pode interferir, danificar a nossa saúde. Exatamente. Tá certo? Isso que é importante. Isso é Por muito isso que nós importante. temos aí o suco, que eu vou querer experimentar também, né? O Dom Edson vai estar atento aqui no suco de o quem suco que é. Isso vai ser um complemento, né? A gente faz... Porque a ideia não é passar mal, não é sentir dor de pode cabeça, interferir não na é saúde isso. de jeito nenhum. Mas deixar você mais livre e leve para a oração. É um oferecimento que eu faço para Deus. O importante da gente entender essa dinâmica é isso. Então, eu estou com sede, então eu estou aqui com a água, eu vou deixar aqui, daqui 10 minutos eu tomo, é um oferecimento para Deus. Então é isso que a gente entender, porque senão fica uma mecânica e também uma dieta. Exato. Então jejum é diferente de dieta, né? Então não é porque eu vou comer uma comida com menos calorias ou tomar determinado shake ou determinada situação, porque daí eu estou fazendo uma dieta, não estou fazendo um jejum. O jejum entra na canalização, eu vou abster-se, vou reduzir, mas o oferecimento como uma oferta. para Deus. Então, como nós vimos no jejum da igreja, eu não vou almoçar, vou fazer um lanche porque eu não posso passar mal. Mas eu vou ofertar, então, este almoço que eu não vou fazer, eu oferto e coloco um sentido nele. Agora nós vamos para o jejum a pão e água. Como que é o jejum a pão e água? Quem pode fazer? As pessoas que não tenham nenhuma restrição quanto à saúde. Como que é feita as refeições? O café da manhã, então é importante o café da manhã, ele precisa estar ali. Você já passou a noite inteira sem comer, né? Sim. Então é preciso tomar o café da manhã antes das 9, o pão e água no restante do dia, quando sentir fome ou sede. Então você tem fome, você come o pão, você tem sede, você bebe água. Vou fazer os dois juntos? O bom que não faça, porque às vezes o pão fermenta e aí vem um mal-estar e não é isso que a gente quer. E aí a gente poderia, mais um complemento, eu tenho uma mesa com tantos alimentos, eu gosto muito desse doce. Então, eu não vou comer esse doce e vou oferecer. Ninguém ficou sabendo. Sim. Tá certo? Então, essa não questão... Não precisa divulgar, olha aqui, não vou comer então, esse doce. Então, eu vou num jantar, tem lá determinada sobremesa, eu vou abster-se daquilo e oferecer e ninguém ficou sabendo que eu fiz o determinado jejum. A minha oferta e o meu jejum. E aí é importante para quem opta por fazer esse jejum a pão e água, encerrar o jejum às 6 horas, não prolongar muito não, porque aí já foi esse tempo de oferta. É bom que quando você encerra o jejum, você agradecer a Deus por esse tempo em que você pôde ofertar. Também não quer dizer que você vai sair comendo tudo que tem na mesa agora, porque você está com muita fome. Não, por isso o pão quando você tem fome, a água quando você tem sede. Agora nós vamos para o jejum à base dos líquidos, que aqui é o que a gente vai trazer hoje, a opção de sucos, de caldo, chazinho. Quem pode fazer? Pessoas que não tenham nenhuma restrição quanto à saúde e que já tenham praticado algum outro tipo de jejum, viu? Não adianta você querer começar logo com ele, não. Você pode passar mal. Quais são os alimentos? O café da manhã, você precisa tomar, é bom, eu vou reforçar aqui, tem gente que já quer começar sem tomar o café. Antes das 9, no restante do dia, um chá quente para aquecer o estômago com açúcar ou mel, uma laranjada, limonada, sucos de frutas, legumes como cenoura, beterraba, verduras. Isso deixa o corpo leve para a oração.
Água de coco ou soro caseiro, importante para hidratação. E caldos, eles são quentes, contêm sal e ajudam, e precisam ser totalmente líquidos, mas ajuda aí também ao estômago. Você tomar algo quentinho também faz bem, ok? Então, vai ser o que nós vamos fazer aí na nossa receita do suco. Sim. A gente faz e depois volta para o jejum completo, pode ser? Então, vai lá, Adriane, Tá bom. como que vai ser esse suco? Eu já vi que ele já está aqui, está bem selecionado aí os ingredientes. Primeiramente, é uma alegria estar aqui na presença de pessoas trazendo tanto conhecimento bacana para a gente, né? E de um tema tão importante que é a alimentação. Igual o bispo falou, nós temos aqui alimentos saudáveis, né? Vitaminas que vão nos auxiliar nesse processo de jejum e não passar mal. Pelo contrário, o corpo, né? Também passa por esse processo de desintoxicação, né? A gente consegue ficar mais leve para a oração. Nesse primeiro suco, nós vamos usar meia cenoura, um caqui e... O kiwi. Desculpa, um kiwi. É o primo. E 240 ml de água de coco. Legal, então Essa vai água de hidratar coco, bem o isso. corpo. Se você quiser, pode pôr água de coco nas forminhas de gelo para ficar até mais gostoso, fica mais geladinho, né? Ai, que legal. Então nós vamos Então colocar... é do coco mesmo, né? Natural. Eu posso pegar e colocar em forminha de gelo. Isso. E também tem a opção, você não precisa nem colocar açúcar, mas quem quiser pode colocar açúcar ou adoçante, né? Aí agora eu vou só... Isso, é E importante. aí, Dom Edson, já... Rápido. É bem rápido. É rápido. Aí sobra tempo para rezar, não é? Sim, sim. O senhor quer provar esse? Posso. Quanto mais bater, é melhor, né? Porque não Eu fica quero os... provar também. Tá. Esse pedaço. Tem esse menor? Eu peguei o menorzinho. Isso. Quem gosta de coar, pode coar, mas Pode. assim Ou senão você... pode bater mais Mais tempo. tempo. Gostei. Ele fica um pouquinho mais ácido por causa do kiwi, né? Tem bastante vitamina C. Mas fica bem gostoso, né? Deixa eu fazer aqui o outro. Delícia! Você, para quem não gosta, eu gosto assim, lá em casa a gente não coa. Quem gosta de coar, você pode coar um pouquinho. Ou se quiser, se o senhor quiser colocar açúcar, quer açúcar? Não, tá bom. Eu acho que o açúcar dá. Esse é bom para quê? Não é pro jejum, não, né? Ele auxilia no jejum, porque tem a cenoura, tem aí a água de coco, né? E a fruta, e ele fica levinho. Então dá pra gente, rezar. Voltando para a gente dar uma dimensão mais teológica dessa questão, que isso é muito interessante, que o jejum, ele serve para orientar os nossos afetos desordenados. Então, às vezes a gente não está bem, então isso ajuda, calma, tranquiliza também, né? Eu acho que o mais importante dentro de tudo isso, porque se a gente for olhar a própria reconciliação e penitência e depois as novas orientações que o Vaticano II deu em relação ao sacramento, da confissão, esses exercícios de piedade, a gente ter essa situação da gente sempre colocar como uma referência um oferecimento. Porque às vezes hoje pode coincidir com esse modismo de uma dieta, a gente cair nessa situação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, isso né? É isso bom que a gente reforçar. entender que é um oferecer para Deus. Então, às vezes, eu vou tomar isso daqui a pouco, esse oferecimento. O oferecimento até do que não gosta, não é? É importante também, porque às vezes, vamos supor, você não gosta de cenoura. Você pode tomar como uma oferta. Eu não gosto, mas eu vou ofertar. Você chega num lugar e a pessoa oferece algo que você não gosta. O acolher, o aceitar também se torna uma oferta. Claro. Eu já sugeriria uma menos cenoura, porque eu não gosto muito de cenoura, né? Então... Já está aí a oferta. Agora vamos para o outro. Aqui nós temos meia beterraba, meia cenoura e iogurte desnatado, né? Sem sabor. E nós vamos usar também a água para dar uma diluída, tá bom?
Esse a gente tem até que bater mais, porque a beterraba é mais dura, né? Cenoura. É tudo cru, né? Tudo é bom cru, a gente reforçar. O iogurte é desnatado? É, sem açúcar também. Esse aqui é bom que fica uma cor bonita, né? Sim. A cor ajuda. E um pouquinho da água para ajudar a bater. Eu vou ver como que vai. Aí, como tem iogurte, a gente substitui uma refeição, porque ele já fica mais fortinho, né? Fica tipo uma vitamina, né? Não é aquele suco docinho, né? Mas você veja que tem bastante vitamina. Então, às vezes, é um esforço também de tomar, né? Porque a gente está acostumado com muito açúcar, né? Aqueles sucos muito doces, né? E a beterraba é doce, né? É, tem um alto índice glicêmico. Dom Edson disse, é natural, né? 100% natural. Isso aí, fica uma cor bonita. Fica bonito mesmo. A beterraba tem uma cor de morango. Aí pronto, quem não gosta de beterraba e cenoura, pode ofertar, fecha os olhos e aí como se fosse um suquinho. Combinou até de com a sua blusa. Ó, combinou, gente, eu gosto, vou tomar aqui. Fica bem gostoso, o iogurte faz a diferença, né? Eu gostei. Fica bem bom, gostei mesmo. Se quiser colocar um pouquinho de açúcar, o senhor quer açúcar? Tem açúcar aqui. Tem aqui, ó. Não, vou experimentar. Sem, então né? vamos lá. Enquanto a gente vai tomando o suco aqui, nós vamos ler mais um que é o jejum completo, tá bom? Então aí, o jejum completo é para você também que quer conhecer, quer fazer. Quem pode fazer o jejum completo? Pessoas que não tenham nenhuma restrição quanto à saúde, que já tenham praticado outros tipos de jejum. Refeições, café da manhã aí de novo presente e depois apenas água. Esse jejum é preciso encerrar às 4 da tarde, viu, gente? Não prolongue muito não e ser comedido e agir com sabedoria. Você não tem que provar nada a ninguém, nem aos outros, nem ao Senhor. Essas dicas foram retiradas do livro Práticas de Jejum, do Monsenhor Jonas Abib, como aí muitas pessoas perguntando como que pode fazer o jejum, qual a melhor forma de fazer. Então, são algumas sugestões que o Monsenhor Jonas traz para que nós possamos viver bem esse tempo, tá bom? Então, você aí que vai fazer o jejum completo, é bom que você já tenha feito algum jejum antes, porque o objetivo não é passar mal. Então, você sentiu aí que está passando mal, pode encerrar o seu jejum, não precisa você prosseguir com ele, porque aí ele vai perdendo o sentido, tá bom? Então, como o Dom Edson disse, tudo precisa colocar aí um sentido, uma oferta, porque senão passa em vão, né? Perde todo o sentido, você vai somente passar mal, vai somente fazer aí uma dieta, como o Dom Edson partilhou com a gente, e aí aquilo que é o objetivo do jejum, que é nos levar para Deus, nos deixar mais próximo à oração. Então, por exemplo, aqui a Adriane trouxe para nós o suco. Quanto tempo que ela fez? Bem rapidinho. Então, você tomou o suco, sobrou tempo aí para você rezar. Então, você pode ir para uma capela, até mesmo no seu quarto, se recolher um pouquinho e fazer sua oração, né, Dom Edson? Qual que é o nome do suco? Não tem um nome, é um suco de beterraba com cenoura. Não tem um nome específico. Foi dado agora, né? Vai ser o suco do Dom, suco quaresmal. E você pode usar a criatividade, por exemplo, pode usar o que tem na sua geladeira, pode fazer igual você lembrou, tem um morango com limão, que fica uma delícia. Uma delícia. Morango laranja, com manga fica bem gostoso laranja também. Com cenoura. Fica gostoso também. Maracujá com banana, fica muito bom. Maracujá com banana, fica nunca misturei. docinho, fica muito bom. A maçã também ajuda a adoçar, né? Dá para usar também a maçã. Tem um muito bom que é maçã verde, salsa e suco de laranja, que fica muito bom. Gostoso. Todos são muito nutritivos, né? Que bom. Aí algumas dicas então do suco. A criatividade que você possa usar aí também, que você tem em casa, que você tem na sua geladeira, porque o objetivo é
que esse tempo seja um tempo de oração. Então também não vai perder tempo aí em supermercado, não. É o que você tem, é o que vai fazer com que você ofereça também a Deus. Nós vamos para o intervalo, já nós voltamos para aprender então um caldo de batata barô, mandioquinha, aí eu não sei como se chama na sua cidade. A gente volta já. Estamos de volta, que bom, que alegria poder viver essa manhã junto com você. E olha, a Luana Oliveira tem um recadinho para nós. Fala aí, Luana, o que você quer trazer de novidade, de coisa boa pra gente? Olá, Gabi. Então, são 40 anos de evangelização. Há 40 anos a Canção Nova está aí, pelo mundo, pelo Brasil, evangelizando. Nós estamos aqui direto de Belo Horizonte. Você sabia que a Canção Nova está em Belo Horizonte também? Então, vem estar conosco, vem tomar aquele café gostoso com a gente. Então, aqui na Canção Nova, além dos eventos, além dos programas que são feitos aqui, além da nossa loja, nós temos também o Clube da Evangelização. Então, venha estar conosco, venha se associar, venha trazer a sua mensalidade, o seu algo a mais. Mas nesse dia, Gabi, eu quero falar para os sócios e também para as pessoas que querem fazer o seu algo a mais para o último dia da campanha. Hoje, dia 28 de fevereiro, você pode doar. De que forma? Entre em contato conosco acessando clube.cançãonova.com e faça a sua transferência online. É muito simples, você acessa o site da Canção Nova e vai ter a opção doar. Acessando essa opção doar, você pode imprimir o seu boleto no dia de hoje ainda e ir até o banco ou na casa lotérica e fazer a sua doação. Ou você pode fazer uma transferência bancária. Hoje, graças a Deus, é muito fácil você ter o seu aplicativo no seu smartphone, o seu internet banking, um aplicativo do seu banco para fazer a sua transferência bancária. E aqui nós temos o número dessas contas bancárias, então você pode acessar aqui os números das contas e fazer a sua transferência. Ou ir até o banco da sua região aí e também entrar em contato pegando aqui o seu código de identificação de sócio e fazendo o seu depósito identificado. O depósito identificado, ele é feito apenas no Banco do Brasil. Então, vou passar, anote, agência do Banco do Brasil, 3358, dígito 8, conta corrente 2000. Então, para esse depósito, você precisa do seu código de sócio, que você encontra aqui no site, tá bom? Então, é isso, contribua hoje, porque nós precisamos de você para juntos chegarmos aos 100%. Obrigada, Luana. Que bom. Olha só que legal. Nesse último dia da campanha, você pôde ver aí na prática como que faz para fazer a transferência online. Tem gente que tem medo aí de mexer no computador. Você viu? Pede ajuda aí para o seu filho. Agora a gente tem os netos aí que estão bem sabidos para mexer no computador. Você pode pedir ajuda também. Bom, nós vamos agora aqui para a receita que nós prometemos do caldo. É o caldo de mandioquinha, batata barô. Eu não sei como você conhece aí. Como é que a gente chama aqui em Belo Horizonte? Então, aqui também tem vários nomes. Eu que sou do interior, sou do sul de Minas, de Perdões, lá a gente fala batata fiúza. Batata fiúza, aqui gente. Barô, já ouvi até jujuba. Então, cada região eles chamam de cenoura amarela. Então, é bem variado. Essa daí que você vai fazer na sua casa. E aqui eu já até cozinhei ela antes, tá? Nós vamos usar... Cozinhou com água e sal ou só água? Só água por enquanto. Eu vou usar um pouco de água para a gente bater no liquidificador. Nós vamos temperar, vamos ralar uma noz moscada, colocar um pouquinho de sal e por cima a gente vai colocar um gergelim negro, que é muito bom também para a saúde. E um pouquinho de azeite, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui, já está com um pouquinho da água que eu cozinhei. Caldinho da água do cozimento. Mas eu vou colocar só mais um pouquinho, para não ficar muito grosso, né? Porque a ideia é ter um caldo mais líquido, ralinho, né? Mais ralinho. Eu já vou até aumentar o meu fogo aqui. Posso tirar aqui? Vou colocar mais um pouquinho. E agora, vou colocar só um pouquinho de azeite. A panela já tá quente. E vou colocar aqui. Tá aqui a colherzinha. Gente, que cheiro bom!
E é uma cor linda, né? Eu gosto muito desse caldo, sabia? Nós vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Vou colocar, se quiser, pode até pôr mais um pouquinho de água. Você quer que pegue mais? Água? Acho que sim, só mais um pouquinho. E vou ralar a noz moscada, que também não pode ser muito exagerado. Mas senão altera o sabor. Dá um sabor muito bom. Ai, que delícia. E o bom no que a gente está falando do jejum é que é quentinho. Então, o fato de ser quente ajuda que você também não tenha depois uma dor no estômago. Então, nisso, o caldo ou o chá que a gente trouxe aqui também, você pode tomar até para quebra para quem fez o jejum completo, para quebra desse jejum, tomar aí um chá ajuda, viu, a aquecer o estômago e não ter dor depois quando você voltar a comer. Isso. E o alimento mais quente também, ele dá mais saciedade, né? Exato. Aí eu vou deixar aqui aquecer um pouquinho. Aí a gente vai experimentar. Já tá com cheirinho da batata baroa com a noz moscada. Isso. E do azeite também, né? Cheiro gostoso. O cheiro, o aroma está bom. Tá chegando aqui. Pode colocar um pouquinho de alho já torradinho por cima também, se quiser. Então agora é só dar uma fervidinha. Vou deixar aqui, deixa eu ver como tá de sal. Mas como nós estamos falando muito a respeito dessa dimensão também do jejum, que é uma dimensão interna da própria pessoa, é bom a gente aproveitar não só nesse período da quaresma, mas durante todo o ano esse autocontrole dos nossos afetos desordenados e saber assim administrar, porque às vezes a gula também, ela não passa a ser um pecado, ela já um vai afastamento de Deus, né? A gente vai desrespeitar o nosso próprio corpo, então essa grande preocupação que nós temos também. A própria nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, agora nós estamos com um projeto também, junto com os padres, Saúde Sempre Mais. Isso para ajudar dentro desse processo da gente cuidar do próprio corpo, da própria estrutura, né? A gente tem que respeitar que nós somos templo do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então existe esse respeito para a gente. Então isso é um bem, mas desde que nós possamos saber discernir e controlar. E tempo da quaresma é tempo de discernimento também, gente. E não precisa, discernir. Como o senhor disse, não precisa ficar restrito à quaresma. Não, então esse autocontrole, ele vem como um exercício um pouquinho mais, vamos dizer assim, pesado, forte, consciente na quaresma, que pode se estender por toda a vida. É uma chamada de atenção para a gente, né? Aí fica já a orientação do Dom Edson para nós. Está pronto? Está pronto. E aí você pode guardar na geladeira, depois aquece novamente, né? Eu falei que eu não iria querer, mas eu acho que vou aceitar. Eu perguntei aqui pro Dom Edson, eu vou querer um caldinho? Ele, não, acho que vai me atrapalhar no meu almoço, mas já vai ser sua entrada, né, Dom Edson? Aqui fica bem bonito, que coloca um gergelim, né? É gergelim negro que fala? Aqui, ó. Eu quero também. Tá. O gergelim é esse aqui, né? Isso. Vai colocar nesse também? Aí eu vou mostrar para quem está em casa como ele fica bonito e também é saudável. Sim. Olha que gostoso. Vou mostrar aqui, ó, para você como que fica esse caldinho. Aí, ó. Delícia. Fica bom, né? Bem suave também. Ó, Dom Edson já provou. Falta eu, gente. Deixa eu provar o meu também. Faz jus ao que ela explicou sobre os tipos de jejum, né? Sim. Vamos ver. E agora? Agora você tem que falar, Adriana, porque os dois ocupados. Então, outra coisa importante também, porque a gente está numa fase que todo mundo, às vezes, comendo muito, no Brasil principalmente, a gente vê um alto índice de obesidade, né?
as pessoas perdem esse autocontrole, né? Igual o bispo bem explicou, e vai para o lado da gula, né? E o jejum ajuda você a pensar, né, do valor do alimento, tanto que o alimento é sagrado, de você agradecer a Deus a oportunidade desse alimento, né? E tudo na medida certa, a gente não precisa exagerar em nada, né? Recentemente está uma literatura aí no Brasil, que nos livros mais lidos, de um judeu, Yuval Harari, chama Homem-Deus. Ele escreveu Sapiens e ele escreveu O Homem-Deus. E no Homem-Deus ele fala de 3 problemas sérios na história da humanidade no passado. E muitas pessoas morreram de pestes, muitas pessoas morreram de fome e muitas pessoas morreram pela guerra. E depois ele coloca que hoje nós não temos mais tantas pestes, está sendo controlado, mas ele coloca, não temos tanta fome no aspecto que ele coloca, mas que daqui a 20 anos, mais de 70% da população serão de obesos. Olha só. E hoje, o mau controle da saúde é o que se mata mais, não pela fome no passado, mas pelo excesso, pela gula. Então, está se matando mais do que a fome no passado. Aumentando, né? Então, acho que isso é importante. as doenças derivadas, né, desse excesso de alimentação, por exemplo, a diabetes, né? Inclusive, eu já até li falando que o jejum até ajuda a controlar a diabetes. Olha só, e várias então não outras coisas também. É um momento propício para oração, para o corpo também, né? Tem seus benefícios. E eu só queria frisar aqui que o gergelim, ele dá... Eu gosto muito de caldo de mandioquinha, como eu já disse, mas o gergelim, ele dá um sabor diferente, né? Ele fica bem gostoso mesmo, viu? Então, essa dica aí do gergelim negro, para o caldinho de mandioquinha deu super certo. Bom, nós vamos também acompanhar um vídeo que está rolando aí na internet, mas muito bonitinho, eu achei, até me emocionei quando eu assisti, quero assistir de novo com você. Vamos ver? I remember when we're having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Hey, and fears stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. Storm clears will be all that's left. Que lindo! Quem diria que essa criança, ela estava aí dando seu lanchinho para uma menina, né? Ele deixava de comer para poder fazer a caridade. Que lindo, hein, Dom Edson? Sim, sim, isso é importante, é outra dimensão desse espírito da quaresma, né? Eu falava no início do programa que esmola chega na misericórdia, chega na partilha. Então isso é importante também. Nós vimos durante todo esse nosso programa essas 3 grandes dimensões que a igreja, esses exercícios de piedade que a igreja está nos chamando a atenção. Trabalhamos bastante a respeito aqui do jejum, dessa abstinência, alguns exercícios mostrando para a gente como administrar os nossos afetos desordenados. Agora a questão da partilha, da solidariedade, essa cultura da solidariedade que precisa crescermos mais. Até estranho a gente falar que na quaresma no Brasil fala
campanha da fraternidade. Não precisaria de falar uma campanha para aprender a ser irmãos. Sim, não teria necessidade disso. Mas nós sempre precisamos revivenciar isso daí, trazer na nossa inteligência, no nosso coração e nos nossos joelhos. E a terceira coisa que é importante, que vai ser o eixo de todo esse período nosso, é a vida de oração, que esse tempo da quaresma também é da gente fazer as coisas rezando, é a gente sempre buscar o transcendente, sempre buscar as coisas do alto. Santo Agostinho, lá no início da igreja, ele já falava, olha, vive bem quem reza, vive bem. E a própria Canção Nova, dentro desta realidade aqui, para nós no Brasil, é um canal que nos aproxima cada vez mais de Deus, é um canal que põe a gente numa vida de oração, numa vida da intimidade com o próprio Deus e focalizando esse tempo propício para a gente continuar, estarmos sempre voltados, porque nós fomos criados não para ficar arcados para a terra, para o chão, mas nós fomos criados para o alto, para buscar cada vez mais o transcendente. Então, esse tempo da quaresma, vamos dizer assim, está oxigenando a nossa vida para a gente viver melhor as palavras, os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, a gente entrou aqui e sentiu um aroma diferente, né? Oxigenou aqui, mudou isso daí. Então, esse tempo quaresmal é um tempo disso. A igreja quer oxigenar para a gente receber ares novos, para a gente continuar cada vez mais dentro dessa missão. Muito obrigada, viu? Porque o senhor fez isso também com a gente, ajudou a oxigenar e a entender melhor esse sacramento tão lindo que é o sacramento da reconciliação, da confissão. Obrigado mesmo pela sua presença. Adriane, obrigada por esse caldinho gostoso, os sucos. Obrigada por estar com a gente, pela alegria de estar aqui conosco. E eu quero já aproveitar, então, pedir para que o senhor nos dê a bênção, nos conduzindo aí para esse dia que vamos viver, mas para esse tempo quaresmal, que seja um tempo de verdadeira conversão. Então, quero desejar a todas as pessoas que com carinho muito grande acompanham a nossa Canção Nova, evangelizando, anunciando, você que está na sua casa, que possa viver bem esse tempo da quaresma, de preparação para a maior festa da igreja, que é a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Que a Páscoa, a ressurreição, ela não aconteça só na vida da igreja, mas aconteça na vida e no coração de cada um de nós. Então, a todos que acompanharam com carinho esse programa, quero desejar uma santa, uma abençoada quaresma e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Nós nos encontramos aí na sexta-feira. Deus abençoe. Uma ótima e santa quaresma para você. Obrigada, viu? CançãoNovaPlay.com. Assine já!